queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno com grata satisfação para a gravação de mais um vídeo para o Raciocínios Espíritas, dentro desse quadro que é o Ciência Espírita. O Ciência Espírita, como dissemos antes, ele se encarrega de tentar investigar e esquadrinhar temas que são do interesse da ciência da observação do Espiritismo e que também motivaram filósofos e cientistas das ciências materialistas para poder investigar razões e causas, ainda que sejam existenciais, do próprio ser humano. De onde viemos, para onde vamos, qual a causa e a motivação das nossas aflições, por que sofremos, a razão de determinadas doenças, de uma vida mais rápida, mais célere, de algumas pessoas que morrem mais cedo e de outras que conseguem ter uma qualidade de vida maior. Então, todos esses temas nós temos investigado ao longo desses vídeos. Já falamos sobre uma parte da gênese, eletricidade e magnetismo, sobre o pensamento, e hoje nós falaremos sobre a importância do mito de Adão e Eva para o entendimento da existência humana, do entendimento das polaridades psíquicas do masculino e do feminino, e qual a compreensão desse mito para o espiritismo. Antes de começar, nós precisamos dizer que não há uma única resposta para essa pergunta. Na verdade, não é nenhuma proposição. O objetivo desse vídeo é nós desenvolvermos os nossos raciocínios, trazendo elucubrações, ilações com respeito ao tema, sem necessariamente chegar numa resposta ideal ou firme, dizendo que o Espiritismo pensa tal coisa a respeito de tal assunto. Não há, pelo menos não de forma direta, clara, frontal, na codificação, nenhum elemento que nos leve a categoricamente definir uma interpretação como a mais correta. Existem diversas que são possíveis. Então, dito isso, nós vamos começar. A história de Adão e Eva consta no livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco mosaico. E a história, embora tenha diversas traduções, diversas versões, ela, em geral, trata de uma figura masculina e feminina, que seria a família primitiva, os dois seres criados à imagem e semelhança de Deus, que habitariam o Jardim do Éden ou o paraíso. Chegou, entretanto, um determinado momento em que eles decidem comer do fruto proibido e, a partir disso, são expulsos do paraíso e recebem como pena para essa transgressão da lei a morte e o trabalho. E os teólogos, ao longo dos anos, tentaram escogitar dessa história qual o seu teor filosófico, moral, o que de fato queriam dizer, visto que a maioria deles, pelo menos a maioria dos melhores estudiosos, admitem que realmente esta é uma figura alegórica. Se Deus pretendesse popular a Terra, possivelmente ele teria criado algumas dezenas ou centenas de casais e os teria espalhado pelo mundo, de forma que rapidamente teria uma grande população. Mas, como ele cria apenas um casal, ele, ao que nos parece, e toda a linguagem de Gênese precisa ser estudada com cuidado e com uma determinada lente simbólica para tentar extrair daqueles ensinamentos uma lição moral que é mais profunda, que não é tão rasa, tão direta, tão frontal. Assim também ocorre com Adão e Eva. Quando nós chamamos e designamos esse vídeo do mito de Adão e Eva, é porque nós consideramos que ali nós temos uma história figurada, simbólica, que representa um mito. O mito, em geral, é uma história utilizada para contar para outras pessoas a verdade
que é transcendente, que ainda não nos é completamente acessível de acordo com o nosso patamar de consciência. Então a gente narra uma história para poder adentrar pelo imaginário e pelo simbólico, para que aquela história possa despertar dentro dos nossos conhecimentos, do nosso arcabouço consciencial, uma definição, uma conclusão, uma interpretação que é própria para cada individualidade, mas que não deixa de perceber um pouco do muito que aquilo dali representa. Assim foram os mitólogos gregos e assim foram com outras figuras mitológicas que nós temos narradas aí pela história. O nome Adão, para começar, vem do hebraico Adam, que significa humanidade. E também pode vir de uma origem etimológica da palavra Adam-ha, que significa terra fértil, o barro, aquilo que seria a parte física, a matéria. Então observe que Adão, nesse sentido, não é exatamente um homem. E observe que no próprio texto bíblico nós temos uma menção de que o homem foi feito do barro, em que o Criador soprou-lhe a vida. Então observe que quando nós vamos nos aprofundando no significado, na origem desse nome, nós percebemos que possivelmente Adão é um símbolo para a natureza física. Allan Kardec investigou isso no Livro dos Espíritos. Em abril de 1857, nós já tínhamos a informação de que o homem, o ser espiritual encarnado, tem duas naturezas. Uma natureza que é física, que é material, portanto o corpo exerce influência sobre o espírito, e o espírito também exerce influência no corpo. Uma natureza que ele chama de natureza animal, que diz respeito aos nossos instintos mais primitivos, que é fruto e herança da fase quando nós passamos por este reino. E existe também uma natureza no homem, que jaz no homem, que é uma natureza espiritual, dos seus ideais superiores, da sua consciência, da sua conexão com a divindade, porque ele não deixa de ser uma centelha divina, que aos poucos, no florescer da sua consciência, vai apurando o seu discernimento com respeito ao bem e ao mal, ao claro e à sombra, e vai tentando se aproximar das leis morais, das leis divinas ou leis naturais. Eva, na verdade, tem a sua origem no nome hebraico Hevá, que significa a mãe dos viventes, ou a própria razão de existir, o sopro da vida. Então, nós podemos ter uma primeira interpretação com respeito ao mito de Adão e Eva como sendo exatamente essas duas naturezas. A natureza material, a natureza animal, a natureza mais física, e uma natureza mais psicológica, mais emocional, mais sensível, mais relacionada ao sopro de vida, a própria razão ou motivação de viver e de evoluir. Então nós observamos que Adão e Eva passam a figurar para nós, de acordo com este pensamento, como duas instâncias de um ser espiritual que momentaneamente está tendo uma vivência como encarnado. Portanto, os homens não são Adão, de acordo com esse ponto de vista, e as mulheres não são Eva. Mas Adão e Eva são duas polaridades, duas instâncias da nossa própria personalidade de espíritos encarnados. Então nós sentimos a influência e temos os dois mais ou menos aflorados dentro de nós. Esta primeira interpretação, ela tem toda a correlação com a interpretação psicológica com respeito ao mito de Adão e Eva. Visto que o mito de Adão e Eva representa aquilo que é o próprio protótipo da humanidade, nós também podemos ter uma interpretação como se Adão e Eva fossem entes psicológicos ou polaridades psíquicas de cada um dos seres espirituais momentaneamente tendo uma existência material. Então isso significa que, como a gente tem as polaridades
do claro e do escuro, do certo, do errado, do bem e do mal, eu também preciso ter a do masculino e a do feminino. E a conquista da plenitude não está em sobrepujar uma polaridade em relação à outra, mas sim no seu equilíbrio perfeito, na sua alquimia, na transformação e na harmonia que passa a haver entre essas duas polaridades que sempre vão se alternando de papéis até o ponto em que eu consigo fazer com que elas se harmonizem de forma a que eu alcance a essência do ser espiritual que eu sou, além da existência humana, terrena, mas chegue no cerne, no âmago do meu ser. Então, de acordo com essa leitura, o mito de Adão e Eva marca o despertar da consciência humana. Quando nós estudamos a origem e nós estudamos a Gênese e falamos sobre diversas hipóteses levantadas, sobretudo pela ciência, com respeito à origem material e à origem espiritual, nós também falamos da obra A Gênese, da codificação kardeciana, especialmente nos capítulos 10º e 11º, quando Allan Kardec vai falar sobre a gênese orgânica e a gênese espiritual. E nós acabamos concluindo, naquela época, que não tínhamos como ter certeza com respeito ao marco inicial da gênese dos espíritos, quando o primeiro espírito foi criado. Nós não temos essa informação. Sabemos que em um determinado momento fomos criados à imagem e semelhança de Deus, assim como nos narra Gênesis com respeito a Adão e Eva, simples e ignorantes. E o nosso psiquismo ou a nossa consciência foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Isso nós temos também informação em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar sobre os reinos. E aí Allan Kardec vai examinar no livro 2º, quando ele vai falar sobre o mundo dos espíritos ou o mundo espírita, no capítulo 4º, Pluralidade das Existências, ele vai perguntar na questão 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Observe que nesse momento, na sua primeira existência como ser espiritual encarnado, o homem ainda não está exatamente no período de humanidade. E a espiritualidade superior não faz grandes revelações com respeito a esse estado. As existências, elas vão se sucedendo e por isso a pluralidade das existências para a maturidade do espírito. Maturidade não apenas fisiológica, porque até o aparato físico que nos abriga vai sofrendo transformações, tudo evolui na natureza, mas sobretudo uma maturidade intelectual. Primeiro, através do progresso intelectual, o homem vai desenvolvendo mais o seu discernimento com respeito ao estudo da natureza, a saber por que o sol nasce, qual a sucessão dos dias, a aprender a manipular o fogo, como houve a criação da roda, construir a sua própria habitação, correr e caçar, para buscar o seu próprio alimento, dar conta de ter o seu próprio sustento. E cada vez mais o homem, agindo na matéria, vai intelectualizando. Então, à medida que ele vai progredindo intelectualmente, ele também vai convivendo em sociedade e vai tendo um amadurecimento psicológico. Nesse momento, e é o que a espiritualidade superior responde aqui a Kardec, ainda não há exatamente uma moral desenvolvida. O homem é movido por paixões, tem necessidades mais imediatas, necessidades que são mais urgentes, que são necessidades de sobrevivência. Então, neste momento, nessas primícias da consciência, o homem é mais movido pelo seu próprio inconsciente, pelos seus instintos, pelos seus ímpetos de sobreviver, de garantir a subsistência, de preservar a sua própria vida, de reproduzir-se, do que
qualquer outra demanda existencial, embora não deixe de interagir com a matéria, de observar a natureza e de ter pelo menos sensações que sejam superficiais, mas já existentes. Por exemplo, sente medo, tem a necessidade de procurar abrigo para se proteger. E aí, à medida que a alma vai se aprimorando e vai tendo essas diversas experiências, ela também vai se aperfeiçoando. A sua noção e o seu discernimento do bem e do mal vai se apurando. Então, pensamos particularmente que o mito de Adão e Eva marca este começo, o começo da humanidade, quando ela abandonou aquelas existências que eram as existências da infância espiritual e passou a ingressar, digamos assim, numa adolescência espiritual. Ela passou a ter o discernimento do bem e do mal, porque a figura ela é emblemática para que a gente tenha esse tipo de conclusão. No momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido, são expulsos de um paraíso. A ignorância ela não deixa de ser um paraíso, porque a ignorância protege o indivíduo. Ele não se indispõe, ele não erra, ele não transgride as leis, porque ele não conhece as leis. Veja como a nossa lei humana, por mais que seja falha, por mais que seja incompleta, mas como ela tem toda razão nesse sentido. A ninguém é dado desconhecer as leis. Então, naquele momento em que eles comem do fruto proibido, eles passam a conhecer as leis. E agora que eu conheço as leis, eu não posso mais, como a gente costuma brincar no meio espírita, pecar em paz. Porque a partir de agora, aquele conhecimento me é acessível e eu utilizo o meu intelecto, utilizo o meu livre-arbítrio, o meu poder de vontade para decidir por um caminho ou por outro. Mesmo quando nós não decidimos, né, optamos por ser imparciais, lavamos as mãos, como Pilatos fez no julgamento do Cristo, nós optamos por algum lado. O lado de não fazer. E aí Allan Kardec volta, recapitulando essa questão 190 mais tarde, no capítulo 11º, que é o último capítulo do livro 2 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre os três reinos. Ele pergunta assim, na questão 607, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, questão 190, onde o espírito cumpre essa primeira fase. E aí a espiritualidade vai dizer, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, nessas existências, o ser espiritual ainda não faz parte da família humana, mas a partir do desenvolvimento dessa consciência, dessas primícias da consciência, é que ele consegue, a partir desse ponto, desabrochar. E aí Allan Kardec volta a perguntar, a alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Ou seja, aquilo que não é humano em termos de consciência é inferior? E aí os arcanos luminares vão responder. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório como o da germinação. Em seguida, ao qual o princípio sofre uma transformação e se torna espírito. Então, até esse momento da infância espiritual, eu não, né? A divindade está trabalhando com o princípio espiritual, elaborando, formando a consciência, até o momento em que eu consigo chamá-lo de espírito. É então que ele começa o período da humanidade. E com ele, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Nós estamos aqui
falando do mito de Adão e Eva. É justamente este o ponto. Aqueles espíritos, ou melhor, a representação para o espírito, que é justamente esse mito de Adão e Eva, começa a se formar, tem a sua consciência elaborada, é o fim do princípio do desenvolvimento dessa consciência que vai se dar pela pluralidade das existências já como ser humano, e a partir daquele momento eles já têm o discernimento do bem e do mal, o conhecimento do certo e do errado. Lembra a célebre questão de O Livro dos Espíritos, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a partir daquele momento, nós já tínhamos esse despertar da consciência, com discernimento para o certo e errado, o uso do nosso livre-arbítrio. Não de uma forma mais plena como nós temos hoje, mas mesmo de uma forma rudimentar, o mito de Adão e Eva marca esse começo. E é interessante que quando Allan Kardec vai abordar as leis morais e fala especialmente de lei de liberdade, na questão 844, ele pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E aí a espiritualidade vai dizer: há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica-se livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. E na questão seguinte ele volta a perguntar: e as predisposições instintivas, isso não limita o livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do próprio espírito, antes de sua encarnação. Conforme ele for mais ou menos avançado, pode solicitar para atos repreensíveis e será secundado nisso por espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Então observe que nós temos duas hipóteses para trabalhar com o livre-arbítrio logo nas primícias da consciência. Primeiro, um livre-arbítrio completamente pleno, porque como nós vimos aqui, o livre-arbítrio ele está diretamente relacionado com a liberdade de fazer. Então, se nós pensarmos na primeira existência como humanos, tinha-se plena liberdade sobre fazer absolutamente tudo. E a partir daquele momento, o ser humano foi tomando as suas decisões e definindo o seu caminho, né? No momento que a gente toma a decisão, a gente escolhe, né? A gente renuncia a algumas opções e abraça outras. E a partir desse momento nós vamos começando a delinear a nossa estrada e a esculpir, por assim dizer, o nosso caminho. As tendências instintivas, como Allan Kardec perguntou, que nós trazemos de experiências pregressas, só vão ser adquiridas com a pluralidade das existências, obviamente. E elas não são fruto de um destino. Elas foram fruto da própria escolha do espírito, que em existências anteriores optou por um certo tipo de experiências e que agora ele carrega no seu inconsciente este poder magnético irresistível que muitas vezes o atrai para cenas, situações, pessoas que ele conscientemente não busca, mas que tem ali uma marca que ele carrega na sua memória integral. Então, diante desse pressuposto, o mito de Adão e Eva simboliza para nós a plena pujança, o pleno acesso com respeito ao livre-arbítrio. Naquele momento, o ser tudo podia fazer. Ele era simples e ignorante, uma folha em branco, e poderia imprimir o que quisesse na sua existência. E é interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente se dá conta que a gente só erra porque quer. Porque é como a espiritualidade acabou de responder a Allan Kardec: não existe arrebatamento irresistível. Ainda que nós tenhamos esses instintos que aflorem, que assomem do âmago para a epiderme do nosso ser, quando nós temos o esforço, o poder de vontade, nós sempre poderemos resistir. Sempre teremos força para poder mudar de marcha
ou optar por caminhos diferentes, ou continuar com a mesma história evolutiva de sempre. E sempre que nós estamos afinados com a lei divina, que está escrita na nossa própria consciência, portanto a gente não pode dizer, esquivar-se, dizendo que não conhecia, está aqui bem marcado dentro de nós. Quando nós nos afastamos dela, nós erramos, somos transgressores da lei e precisaremos nos retratar mais cedo ou mais tarde. Mas quando nós agimos de acordo com a nossa própria consciência, mesmo que contrariando o nosso ego, nós estamos trilhando o caminho certo. Então, isso significa que nós estamos num planeta de provas e expiações, justamente porque cometemos equívocos, fizemos escolhas pelo ego e não escolhas pelo nosso ser espiritual puro, digamos assim, e estamos tentando, por isso, refazer o nosso caminho. Veja quanto tempo que nós estamos usando para refazer o caminho. Refazer o caminho é sempre o caminho mais longo e mais difícil. Então, observe que o mito é uma forma muito interessante de nós pensarmos sobre esses dilemas existenciais, de nós analisarmos como que foi esse florescer da consciência. Nós sempre buscamos entender como se dá a pluralidade das existências, como que nós vamos passando de uma encarnação para outra. Nós, através, por exemplo, dos livros de André Luiz, especialmente da sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, nós temos conhecimento sobre o planejamento reencarnatório, a quantidade de espíritos familiares e protetores que se acercam de nós e que funcionam como fiadores da nossa existência, da nossa encarnação, a fim de que tivéssemos a oportunidade de aqui estar hoje tendo esse tipo de vivência. Espíritos se comprometeram por nós, ainda que nós não tivéssemos méritos próprios, para que nós estivéssemos aqui, e nós fizemos a promessa de que dessa vez seria diferente, dessa vez nós faríamos a diferença, faríamos melhor por nós e pelos outros. Então o mito é uma linguagem alegórica para poder explicar temas que são difíceis, que a própria metafísica, desde Aristóteles, há mais de 300 anos antes de Cristo, procurou investigar, e tantas outras ciências e filosofias. Nós temos também aqui uma história, ou melhor, uma espécie de arquétipo, de símbolo para uma ligação tênue entre o céu e a terra. O mito de Adão e Eva nos mostra que nós, como seres humanos, o retrato da humanidade é uma grande ligação entre o mundo material, o mundo físico, o barro, e aquilo que é essencial, intangível, que é a psique, que são as emoções, são os sentimentos, a sensibilidade. O mito nos mostra que nós somos esse ser duplo, que temos essa essência mais diáfana, mais quintessenciada, mas que estamos tendo uma experiência física, material, corpórea. E o mito de Adão e Eva também nos traz essa figura do matrimônio, porque como ela foi simbolizada por duas figuras, né? Uma figura masculina e uma figura feminina, e aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de apologia para um casamento do homem e da mulher, segundo uma visão tradicionalista, né? Porque hoje nós sabemos que temos instituições familiares, lares formados com conjunturas bastante diversas, formados por duas mulheres, por dois homens, enfim, não segue essa estrutura tradicionalista. O que nós estamos querendo dizer é que pensemos, quando nós falamos de matrimônio, na figura de Adão e Eva, não como o homem Adão e a mulher Eva, mas pensemos como duas estruturas, uma representando aquele patrimônio psicológico masculino, como se tivesse uma polaridade mais masculina, seja ela ensinada por um homem ou por uma mulher. E pensemos na outra polaridade, que é o seu oposto, que é uma polaridade feminina, da sensibilidade, da doçura, da afetividade. Seja ela, por sua vez, também encenada por um homem ou por uma mulher.
Então, a figura do matrimônio, e se nós pensamos como o mito de Adão e Eva sendo um protótipo da humanidade, é a figura do casamento do divino com o próprio ser espiritual, aquela comunhão tão propalada pelo Cristo. O Cristo costumava dizer que ele e Deus eram uma coisa só, tinham uma comunhão. Era o Cristo em Deus e o Deus em Cristo. Então, o Cristo, como essa figura humana de um ser espiritual transcendente, de um rei solar, cuja realidade extrapolava as dimensões humanas da existência como Jesus Cristo, nos mostra uma repetição do mito de Adão e Eva, agora no seu estado apoteótico. Veja que o mito de Adão e Eva vem definir o início daquilo que foi o alvorecer, o desabrochar da consciência humana em seus estágios iniciais, e o Cristo veio tentando mostrar qual o coroamento dessa consciência. Uma consciência que é plenificada, que é integrada com a sua essência divina, porque nós somos seres divinos. Então essa figura do matrimônio e do casamento também tem um outro viés. Observe que o matrimônio é considerada, pelo menos do ponto de vista materialista, uma ligação entre dois seres que é a ligação mais íntima, que é a ligação que vai ser os primórdios da formação de uma entidade familiar. E o Cristo o tempo inteiro buscava na estrutura e na figura familiar essa ideia para aquilo que seria a humanidade inteira. Então a figura do matrimônio aqui, de uma junção, de uma comunhão, é muito mais profunda. É um liame psíquico, sobretudo, né? Antes de ter uma comunhão de corpos. E essa comunhão psíquica é eu afinar, ou pelo menos nortear, desenvolver, escolher, utilizar o meu livre-arbítrio de uma forma cada vez mais consoante com a divindade, com as leis divinas, para que elas reverberem em mim, para que elas tenham ressonância em mim. E a partir desse momento eu possa ter uma transferência máxima de energia, como tratamos no vídeo de ressonância. E essa transferência máxima de energia irá fazer com que eu alcance a minha planificação. E é interessante essa figura de comer do fruto proibido e ser expulso do paraíso, como narra a história. Melanie Klein, uma brilhante psicanalista austríaca, tem uma frase muito especial em que ela vai dizer mais ou menos assim: aquele que come do fruto proibido sempre é expulso de algum paraíso. Então observe que essa questão é interessante. Na época em que o princípio espiritual ainda estava sendo manipulado pelos arquitetos da vida maior, a fim de que a consciência fosse germinada nos dizeres dos mensageiros luminares em O Livro dos Espíritos para Allan Kardec, naquele momento não existia ainda a formação de uma consciência e o livre-arbítrio ainda não era acessível. O espírito ainda não era um espírito como consciência individualizada, ainda que fosse simples e ignorante, né? Ainda era um rascunho, ainda eram rudimentos. E a partir do momento em que essa formação é feita, ele pôde escolher. No momento em que nós não podemos escolher, nós precisamos aceitar e não temos responsabilidade por nossos atos, porque precisamos acatar aquilo que nos vem. Mas no momento em que nós utilizamos o nosso poder de vontade e nós decidimos ir para um caminho ou ir para outro, nós estamos assumindo a responsabilidade de escolher bem e mal. E ninguém pode dizer que desconhecia o que era o bem e o que era o mal, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então basta que nós possamos fazer silêncio interior, ter vida interior, reflexionar, utilizar o raciocínio, ainda que nas suas primícias, para saber o que é certo
e o que é errado. Então, quem come de um fruto proibido, como Melanie Klein vai dizer, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, porque sai da ignorância. Sair da ignorância é muito bom, porque sair da ignorância significa eu me perceber, perceber quem eu sou. Então eu passo a me autoconhecer, saber quais são os meus potenciais, e aí eu tenho até condição de poder me aplicar a desenvolvê-los cada vez mais. Mas eu também não tenho mais o desculpismo de dizer que eu simplesmente acato aquilo que me vem, porque eu sou ignorante. Não, agora eu já tenho poder de escolha. A grande questão é que nós nem sempre, ou pelo menos a repetição que mais fizemos foi escolher mal. Então, no momento em que nós lançamos luz sobre as nossas sombras, nós vamos devassar uma realidade que nos assusta. É lógico que a consciência ela vai se apurando a pouco e pouco, à medida que nós vamos passando pelas pluralidades das existências. Mas nós sempre vamos ter um poder de escolha. E se nós passamos por uma existência que hoje não nos dá tanta liberdade, é porque antes nós escolhemos muito mal. E cercear parte do nosso livre-arbítrio foi uma condição da misericórdia divina para impedir que nós nos endividássemos ainda mais, contraíssemos mais débitos contra a lei. Evitar que nós fôssemos cada vez mais transgressores. Melanie Klein acreditava em algo muito bonito e especial, que nós utilizamos do nosso imaginário, das nossas concepções próprias, das nossas idiosincrasias para enxergar a realidade. Nenhum de nós enxerga a realidade, por mais que sejamos positivistas, tal qual ela acontece. Nós sempre vamos ver a realidade com uma ótica que é completamente pessoal, fruto das nossas escolhas, da nossa história de vida, fruto do nosso grau de discernimento. Então, mesmo que nós estejamos observando o mesmo fato ou passando pela mesma situação, nós teremos interpretações e formas de lidar com aquilo de maneira completamente diferente. Isso porque nós utilizamos um pouco do nosso simbólico. O simbólico é como se fossem frascos em que eu depositasse parte da realidade dentro desse frasco. E aí os frascos mudam de pessoa para pessoa. Então, quando você coloca a realidade dentro do seu simbólico, você vê uma realidade deformada, como eu também vejo deformada, mas com cores, tons, formas diferentes das que eu vejo. É isso que Melanie Klein quis dizer. Ela quis dizer que quando eu conheço, eu sou expulso de algum paraíso, porque conhecer é um patrimônio intransferível nas minhas mãos, que me faz discernir. E esse discernir eu só vou fazer de acordo com as experiências e com o grau de consciência que eu atingi até aquele determinado momento. E de acordo com o meu poder de vontade. É interessante o poder de vontade. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 20, sobre a vontade, que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Então é por isso que acertadamente os espíritos disseram a Kardec que não há arrebatamento irresistível, apenas em um caso, dos espíritos superiores. Ele vai dizer isso na questão 274A, que os espíritos superiores exercem uma influência, uma atração irresistível. É o magnetismo moral que nos arrasta. Mas em relação a vícios, a instintos, conquistas pregressas, nós não temos nada de arrebatador. Sempre poderemos escolher, se verdadeiramente quisermos. Então, nessa figura do mito de Adão e Eva, a punição por terem transgredido a lei foi o conhecimento do bem e do mal. E a partir disso, a morte, ou pelo menos a existência de vidas sucessivas e o trabalho. E aí nós podemos fazer uma reflexão interessante. Mas a morte não é em si o fim da picada. Não é em si mesmo uma punição. E o trabalho também não, porque através do trabalho que eu evoluo, eu preciso amadurecer e desenvolver essa consciência de alguma forma.
Isso não vai me cair do céu como patrimônio indelével. Então nós acreditamos que a imagem do fruto sendo comido, na verdade, era uma destinação fatalista, tinha que ser daquele jeito, a fim de que o ser vivente, o ser humano, começasse a startar o seu processo de diversas existências e experiências. E aí nós podemos começar a refletir com respeito ao papel do masculino e do feminino dentro da nossa própria cultura. Veja que em momento algum nós estamos falando do sexo, mas estamos falando de expressões psicológicas do masculino e do feminino que podem ser ensinadas no homem e na mulher. Na verdade, nós acreditamos que essas duas polaridades psíquicas existem concomitantemente no homem e na mulher. Quando Allan Kardec, no livro terceiro, As Leis Morais, vai falar no capítulo 9 sobre lei de igualdade, ele vai perguntar, questão 817, quando ele começa a falar de igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E a espiritualidade vai dizer, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então é exatamente isso. Antes de definir qualquer tipo de sexualidade, nós estamos falando aqui do alvorecer da consciência. Nós estamos falando das suas primícias, de como ele surgiu. E ele surgiu como essas duas polaridades psíquicas, do masculino e do feminino, em que um representa a virilidade, a força, a forma mais direta, em geral, de entender, interpretar as cenas da vida e aquilo que lhe sucede. O fato de sair e buscar o seu próprio sustento, cuidar pela sua preservação, o instinto protetivo. E a outra polaridade, a feminina, a polaridade da sensibilidade, de ouvir a voz do coração. E isso sempre esteve presente na cultura, porque a cultura humana sempre passou pelo desenvolvimento dessas expressões, encenando em homens e em mulheres. E veja que como o patrimônio intelectual é um patrimônio do ser humano, do ser espiritual vivente, que começa a ter essa alternância de vivências com diversos tipos de experiências, tem a oportunidade de ir trocando de papel e de ir experimentando formas de existência, provas, expiações que vão esculpindo na sua consciência um despertar que vai se tornando mais profundo e mais elevado com o transcorrer do tempo. E aí o Papa Pio XII, ele costumava ter uma visão com respeito ao feminino, e aqui especificamente na visão dele, ensinada pela mulher, uma visão que era considerada uma visão tripartite ou tripartida, que era a visão que a mulher encerrava uma componente física, logicamente, né, a sua componente corporal, uma componente espiritual ou essencial, que era do seu espírito feito à imagem de Deus, assim como os homens, e uma componente que era a componente psique, que encerrava as suas emoções e os seus sentimentos. E a partir daquele momento, ele passou a defender a figura da maternidade como a grande realização do ser feminino. Observe que essa figura da maternidade, do parto, ela não é uma ideia nova. Sócrates já falava disso. Quando ele falava da maêutica, do parto das ideias, ele comparava a sua mãe, que era parteira, com o próprio desenvolvimento dos raciocínios, que nós deveríamos fazer questionamentos filosóficos com respeito à vida e ir desenvolvendo esses raciocínios até o momento em que se dava luz a uma determinada ideia. Então, se nós considerarmos apenas a maternidade, nós temos diversas interpretações para ela. Nós temos uma interpretação da maternidade física, e aí sim, nós precisamos de um aparato corporal que dê condições para isso. Mas também nós temos uma maternidade filosófica, que seria essa maternidade copiando Sócrates,
dizendo que nós, quando nós damos origem, pensamos, raciocinamos sobre problemas e refletimos sobre isso, nós vamos tendo uma espécie de processo gestacional, germinando esses frutos, essas sementes do conhecimento, até chegar nos frutos da sabedoria. E nós temos também uma maternidade psicológica, se pudéssemos dizer assim. Essa maternidade psicológica está relacionada com o desenvolvimento de emoções, de sentimentos, pautados então em ideais mais elevados. Observe que tanto essa maternidade filosófica quanto a maternidade psicológica, que prescindem de um corpo para existir, pois fazem parte, são atributos plenamente do próprio espírito, podem ser ensinadas por homens e por mulheres. Então, de acordo com esse viés, a noção da maternidade realmente é um bom símbolo para que a gente fale de evolução. E o mito de Adão e Eva, ele fala de evolução. Evolução da própria consciência humana. E é interessante porque, como nós estamos abordando também a questão do masculino e do feminino na cultura, e nós falamos aqui no Livro dos Espíritos sobre a igualdade entre homens e mulheres, recorrendo de novo ao Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta que é muito especial, que é 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? E a espiritualidade responde: sim, e maiores. É ela quem lhes dá as primeiras noções de vida. E isso é especialmente interessante, porque o primeiro que enalteceu a figura do feminino, o grande ser que inaugurou o autêntico feminismo, de fato foi Jesus. No momento em que ele abençoa a Virgem Maria, através da qual ele nascera, no momento em que ele escolhe uma mulher que era considerada por todos como uma meretriz vulgar, uma mulher de má vida e um estigma que ela soube vencer com o tempo, através da sua própria transformação moral, e a escolhe para ser a repórter da ressurreição, Jesus coloca Madalena num pedestal e promove uma ascensão quase apoteótica, dizendo que todos nós, não obstante as nossas escolhas, temos exatamente essa oportunidade de mudar de marcha, de sentido, de caminho, de direção a qualquer tempo e hora. Quando ele a cita como exemplo naquela festa em que Simão o recebe, que ela chega e começa a chorar e lavar-lhe os pés com as suas lágrimas, secar com os seus cabelos, e diz que vais, mulher, porque por muito ter amado, os teus muitos pecados lhe foram perdoados. Jesus coloca que essa figura das emoções, simbolizada pela sensibilidade feminina, do seu psiquismo, é isso que vai definir a nossa mudança de plano e o recebimento em nosso coração das verdades divinas e fazer desabrochar e desenvolver as leis morais conforme Jesus nos trouxe. E não poderíamos deixar de citar aqui também a figura emblemática do apóstolo Paulo. Nas suas epístolas, sobretudo em Efésios, que ele vai citar: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Por muito tempo, Paulo foi injustamente criticado como machista, dizendo que as mulheres tinham que ser subservientes aos seus maridos, se sujeitar às suas vontades, anularem-se, a fim de servir, serem completamente submissas. Mas esquecem de terminar de ler os próprios escritos de Paulo nessa famosa epístola, quando mais tarde ele vai dizer assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vemos aí uma igualdade. A mesma igualdade trazida anos mais tarde em O Livro dos Espíritos, colocando o homem e a mulher em patamar de igualdade. Veja que a dedicação defendida, proclamada aqui pelo apóstolo Paulo, é algo recíproco e mútuo,
com o objetivo de um bem maior, da instituição familiar tão sagrada ser abençoada por essa reciprocidade de sentimentos e de dedicação. Observe que as duas figuras psicológicas, instâncias psíquicas ou polaridades do feminino e do masculino nos mostram exatamente isso. Nos mostram que assim como a mulher deve se dedicar, e aqui nós estamos mais uma vez resguardando o nosso comentário e explicando que não é fazendo apologia a essa estrutura tradicionalista da casa com o homem e com a mulher, mas apenas para nos manter fiéis aos escritos de Paulo, assim como a mulher também tem essa função, como o ser feminino tem essa função de atender a esses sentimentos elevados, assim como o Cristo também se dedicava a atender e a fazer a vontade de Deus. O Cristo dizia e não cansava de repetir: a minha maior felicidade é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, de forma análoga, também em relação aos seus maridos, ou em relação a essa polaridade masculina, que também cuide, honre como o Cristo se dedicou e cuidou da igreja, cuidou dessa instituição, dedicou-se a essa obra, a esse ideal, a fim de que os seus ensinamentos se tornassem um exemplo vivo daquilo que nós deveríamos copiar, a fim de que a nossa consciência pudesse ser transformada, edificada nos ideais superiores, a fim de que nós possamos completar essa existência como humanos, como humanidade. Então veja que, partindo desse pressuposto e tentando interpretar e entender esse mito de Adão e Eva, não é um reducionismo da função da mulher ou do feminino, tentando rebaixá-lo, mas, sobretudo, enaltecê-lo, mostrar que há uma igualdade de condições e que todas essas abordagens e exercícios são importantes e são imprescindíveis para a instituição familiar e para o desenvolvimento da humanidade, porque o desenvolvimento da humanidade ele precisa do desenvolvimento e do desabrochar das instituições familiares. Nós não podemos perder de vista que o que nós vemos na sociedade, odiernamente, é um reflexo daquilo que nós somos no interior de um lar, na intimidade, dentro de casa. E uma pergunta que nós podemos fazer, um questionamento, é justamente o seguinte: se o mito de Adão e Eva ele não diz respeito a uma configuração antropomórfica, biológica, morfológica, do contexto do corpóreo, físico, mas se nós estamos transcendendo essa interpretação para polaridades psíquicas, para as emoções, para os sentimentos, e que, portanto, dizem respeito aqui tanto ao exercício e ao desempenho das funções no papel do masculino, quanto no papel do feminino, como que a gente pode conseguir o equilíbrio perfeito dessas duas existências, né, dessas duas polaridades psíquicas? Porque se nós exercermos com bastante vigor, com bastante intensidade uma das polaridades, automaticamente a outra não vai ficar desequilibrada? Observe a inteligência divina no momento em que vai nos dando oportunidades múltiplas através da pluralidade das existências para que a gente tenha vivências alternando de papéis. Nós vamos ter a condição de sentir literalmente na pele como viver, até que cheguemos nessa alquimia perfeita, nesse equilíbrio perfeito e integrado, como nós víamos com Jesus. Jesus, para nós, além de ser o nosso modelo e guia, é o protótipo perfeito daquilo que é o ápice da humanidade, onde a humanidade deve chegar. É copiar exatamente o modelo de Jesus. Ele era firme sem ser ríspido. Ele era amável sem ser piegas.
Ele utilizava da doçura, da mansuetude, da calma para irradiar o amor, sem proferir uma palavra que fosse. E utilizava também dos seus gestos fortes, viris, para poder repreender e dar as lições, como um pai que cuida dos seus filhos, que quer educá-los e norteá-los no caminho do bem faz. Mas essa medida, ela só é lograda quando nós, exercendo as potencialidades que cada polaridade nos dá, agimos em conformidade com a lei. E uma abordagem igualmente interessante, já que nós estamos falando do papel do homem e da mulher na sociedade contemporânea, sobretudo nos movimentos feministas nas décadas de 30 e 40 do século XX, nós vimos uma visão deturpada, inferiorizada, reducionista, de admitir que uma mulher deveria ficar enclausurada dentro das paredes de um lar, sendo a progenitora, cuidando dos seus filhos e educando-os, e vivendo para satisfazer aos anseios do seu esposo. É lógico que hoje essa visão ela é inconcebível. Aliás, desde o século XIX, pelo menos para nós espíritas, ela sempre foi inconcebível. Porque se os dois seres, homem e mulher, têm a inteligência e têm esse acesso ao patrimônio e à consciência em dose igual, são iguais perante a lei de Deus, não há motivo para fazer qualquer distinção. Mas o que nós não podemos deixar de observar é o caráter elevado dessa função. Então, quando nós falamos aqui da maternidade, quando nós falamos de gestar, de ter filhos e educá-los, nós estamos falando de uma missão dentro de um lar que é muito importante. Quando nós lemos os romances célebres, por exemplo, do Espírito Emmanuel, na literatura do mundo espiritual, nós lemos um livro como Renúncia, em que Alcione é a grande protagonista, e que ela é uma missionária não humanitária, mas dentro das paredes de um lar. Quando nós lemos há 2000 anos, e nós vemos a história de Lívia, tornou-se, santificou-se naquela existência que foi a última que ela precisou passar pela terra e aproveitou as experiências também dentro de um lar para ascender. Então, todas essas são experiências bem-sucedidas de espíritos que, naquelas respectivas existências, ensinaram o papel feminino, desenvolveram mais a sua própria polaridade feminina através da submissão e resignação à vontade do alto, aos desígnios de Deus e ao cumprimento e exercício da lei divina, ao seu respeito. Então, o que a gente está querendo dizer? Que não é exatamente um movimento de emancipação à força, em que as mulheres vão simplesmente fazer tudo que os homens fazem para poder serem iguais. Já são iguais, já nasceram iguais. A própria essência já é igual. O reconhecimento por parte da sociedade que ainda não reconhece virá com o alvorecer da consciência, como ocorre individualmente em todos nós. Então, meus amigos, já caminhando para o final, vocês estão acompanhando, estão vendo que a ciência espírita não se exime, trata de temas espinhosos, temas polêmicos, mas que nós acreditamos que são de suma importância para que tenhamos uma compreensão mais elevada da vida, para que nós possamos desenvolver raciocínios, façamos reflexões, ilações com respeito à transcendência e à própria existência do ser espiritual, a forma como ele interage no mundo material, a nossa essência espiritual. Entender um pouco de onde viemos, para onde vamos, como fazer as melhores escolhas. E o que nós podemos resumir desse mito de Adão e Eva é que ele simboliza justamente o nascimento da consciência individualizada que o espírito vai levar junto com o seu legado, que vai ficar
registrado na sua consciência cósmica, né? Sua consciência transcendente, na sua memória integral, como diz Hermínio Miranda, ao longo das suas existências. E que nós devemos nos esforçar para sempre utilizar o nosso livre-arbítrio afinando de acordo com a vontade do Criador, reflexo das leis divinas ou naturais. Assim, sem sombra de dúvida, estaremos caminhando a passos largos rumo à evolução numa direção correta. E a nossa bússola é e sempre será Jesus, nosso guia e modelo. Então é isso, meus amigos. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.